o Novo Horizontino, tá? Que está na chave de São Paulo, 19 pontos também. Pega a Portuguesa em casa. A Portuguesa está classificada. Deduz que o Novo Horizontino ganha esse jogo. E aí vem o São Bernardo, tá? Joga contra o Mirassol. Mirassol está desclassificado. Então essa vai ser a chave do PEC. Repito, Santos e Portuguesa confirmados, Bragantino e Internacional confirmados, o Palmeiras falta confirmar e mais os outros 2 times aí. 5 classificados, faltando 3 para o próximo final de semana. Maravilha, Dinan. Hoje, quarta-feira, nós vamos falar mais sobre outros campeonatos e jogos deste final de semana. Hoje, pelos campeonatos, enquanto você trazia essas informações importantes, Dinan, eu fiz um giro aqui pelos regionais e nós encontramos apenas a Copa Nordeste acontecendo hoje. Hoje teremos o Vitória enfrentando o Itabaiana, o Juazeirense enfrentando a América do Rio Grande do Norte, Maranhão 13, Ceará enfrenta hoje o Bahia, confronto, né, regional, Altos enfrenta o Sport, hoje teremos também a ABC contra a CRB e amanhã teremos o Botafogo de Pernambuco contra o time do Fortaleza. Lembrando que lá na chave da Copa do Nordeste, nós temos apenas Grupo A e Grupo B. No Grupo A, o líder é o River do Piauí, tem 9 pontos, seguido de Sport, CRB e Botafogo. No Grupo B, Bahia é o líder com 9 pontos, seguido de Fortaleza, 7 pontos, Altos e Náutico. Então, os jogos que acontecem hoje nos regionais, apenas a Copa Nordeste, para você apaixonado por futebol. Agora falando, já que nós não temos mais jogos para comentarmos hoje, Adnet, vamos falar então dos fatos que acontecem nos bastidores do futebol, né? Porque o Cícero Souza aceitou o convite da CBF e deixou o Palmeiras para ser o gerente da seleção brasileira. Após quase uma década no Verdão, Cícero, ele se despediu do clube e tornou-se o novo gerente técnico da seleção masculina da CBF e o anúncio foi feito pela entidade na última terça-feira. Antes gerente de futebol do Verdão, Cícero Souza estava no radar da CBF a pedido do Rodrigo Caetano, que foi recém-anunciado diretor executivo de futebol da seleção masculina. O setor também conta com Juan, ex-Flamengo, e é confirmado pela CBF como gerente técnico na comissão de Dorival Júnior. Eu gostaria que você me falasse a respeito do Cícero, Adnan. Como que você avalia o trabalho do Cícero neste poderoso Verdão, né? O poderoso Palmeiras nessa década aí, e se vai fazer falta lá no Palmeiras e se pode ser um diferencial para o time, para a seleção brasileira de futebol, Adnan? Eu acredito que é um prêmio e de parabéns para esse rapaz, né? Se você está 10 anos no Palmeiras, num clube que nem o Palmeiras, é porque você é bom, né? Você não entra por um acaso num clube desse. E se ele fez um grande trabalho nesse período aí, foi chamado para a seleção, tomara que sirva bem a seleção brasileira, merecidamente. Eu acredito assim, no currículo da pessoa. Se a pessoa tem, você narrou futebol onde? Aí eu narrei na Tupi, na Globo, na Bandeirante, na Nacional, né? Então, você deve ser bom, porque para passar por todas essas emissoras narrando futebol, então é igualzinho qualquer profissão. Esse rapaz, para ficar 10 anos no Palmeiras, Gabriel, que você sabe muito bem, os times grandes, às vezes a pessoa anoitece e não amanhece, né? E eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho, e o Juan também é um grande sujeito, e tomara a Deus que dão uma guinada junto com a seleção brasileira e voltamos a ter muitas alegrias. É verdade, vale dizer que o Palmeiras se tornou essa potência, né? Se reencontrou com um bom futebol justamente nessa última década, porque o Palmeiras ficou um bom tempo no início dos anos 2000 aí adormecido. É a gangorra do futebol. E talvez, na realidade, talvez seja o Cícero uma das pessoas responsáveis aí por esse sucesso além da Leila. Pois não, né? Exatamente isso que eu ia falar, né? Porque não adiantava ter só o Cícero, não tivesse um patrocínio como a Leila, né? Então aí ficava difícil. Você pode trazer Guardiola, né? Para treinar o Náutico aí de Campo Grande, né? Aquele que teve nenhum ponto. Ou para treinar o Audax do Rio de Janeiro, que fez um gol em 11 partidas, né? E 0 pontos, que não vai acontecer. Então você, além
da competência, você tem que ter estrutura. Verdade. Se você não tiver estrutura, você fica no caminho. Adnan, falando em Leila Pereira, ela se pronunciou pela primeira vez ontem, terça-feira, sobre a confusão e as ofensas de membros da diretoria do time do São Paulo após um empate 1-1 no Morumbi no último domingo pelo Paulistão. Em entrevista concedida ao G1, ela disse: eu vi o vídeo e foi horrível que o senhor Belmonte vê-lo xingando o nosso treinador. Eu acho que tudo na vida nós precisamos refletir primeiro antes de falar. Por isso eu estou aqui hoje, com a cabeça fria, dizendo que espero que as autoridades tenham uma atitude exemplar, punindo o Belmonte para que isso não aconteça novamente. Eu vou conversar com os meus advogados, eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz Parque. É uma persona não grata nos nossos ambientes. Temos que coibir essa violência insana e nós, como dirigentes, temos que ser os primeiros a levantar a bandeira, afirmou a Leila, que considera inadmissível e acredita que conseguiu coibir esse tipo de violência com punição. O futebol precisa punir para coibir e tem que começar pelos dirigentes também. Eles querem jogar para a torcida deles, para ficar bonito com o torcedor. Só que o São Paulo não joga sozinho. Acaba incitando uma violência com outros clubes, que o torcedor comum não tem culpa. Estamos muito revoltados e não vou admitir que alguém agrida fisicamente ou verbalmente qualquer um dos nossos profissionais, afirmou a Leila, a respeito do último episódio entre o clube, que colocou um ponto final em uma tentativa aí de aproximação promovida no ano passado por Leila e o Júlio Cesare, presidente do São Paulo. Os cartolas aparecem inúmeras vezes em público para promover a paz entre as instituições e no último final de semana foi esse vexame aí que todo mundo viu, que todo mundo assistiu e que nós estamos aqui debatendo. Em uma nota foi divulgada pelo Palmeiras e diz o seguinte: no fundo eu acho que tudo é despeito, inveja do trabalho ímpar do Abel aqui no Brasil. Eu tenho orgulho imenso de poder contar com ele por tanto tempo e vou ser candidato à reeleição. E se eu for reeleito, meu trabalho vai ser manter o Abel até o último dia do meu mandato, afirmou a Leila. O Adnan, o Belmonte, ele extrapolou, na beira do gramado, acabou ofendendo verbalmente ali, atacando membros da comissão técnica do time do São Paulo, ofendeu alguns jogadores, promoveu uma histeria à beira do gramado. Foi uma situação assim vexatória que toda a imprensa vem repercutindo. Eu gostaria que você me dissesse sobre o posicionamento da Leila. Ela está certa, além dos clubes serem punidos, os dirigentes precisam também ser punidos, Adnan. E essa decisão dela, que vai recorrer ao jurídico para estudar a possibilidade desse dirigente do time do São Paulo, quando houver confronto no Allianz Parque, que ele seja impedido de entrar, Adnan. Na realidade, Gabriel, se você analisar direito, o técnico é punido, a torcida é punida. Tem torcida que, 10 mando de campo, não vai entrar, aquele negócio todo. Aí você observa que o jogador é punido. E o dirigente tem que ser punido também. Eu acho que ele foi muito infeliz. E cabe... Eu sempre digo assim, Gabriel, que a grandeza do ser humano é saber reconhecer o seu erro. Se eu te ofendi, venha público, do jeito que ele ofendeu, ao vivo, e pedir desculpa para o treinador e pedir desculpa para a instituição Palmeiras. Eu acho que a grandeza do ser humano tem que ser essa. Senão ele tem que ser punido mesmo. Porque não cabe a gente... O Brasil, Gabriel, ele só é grande do jeito que ele é grande porque os governantes brasileiros abriram a porta do país para que os nossos pais pudessem entrar no país. Verdade. Meu pai é libanês, minha mãe é libanesa. Temos N países. O Brasil é o maior país que abriu as portas para tudo que é nacionalidade. Verdade. Então, nós temos que agradecer o país por isso. Agora, ele, no meu modo de ver, se não se retratar, ele tem que ser punido mesmo, porque só vai sentir quando você é punido afastado
e também punido pelo bolso. No bolso que dói a punição. E eu acho que ele foi muito infeliz de xingar o treinador, né? Mencionando porque ele é português ou porque ele é... Eu acho que essa parte a gente tem que eliminar, senão vai começar a contaminar. A Leila está certíssima em todos os aspectos. Exatamente. O Adnan, antes de falar do confronto de Botafogo e Bragantino, para encerrar o Fique de Olho